Bom, vamos dar continuidade. O texto que eu estou seguindo como roteiro tem como título O Perigo de Tornar-se Fatigado na Batalha, de Maurice Roberts, publicado no Brasil em 2002. E antes de continuar o segundo parágrafo, eu quero dizer que esse estudo, essa série, eu não tenho como pretensão criar nenhum material adicional, fazer nenhuma edição e também não criar nem nada muito didático artificialmente, dividido em pontos chamativos, sensacionalistas. Não. A ideia é que a gente possa trabalhar esses textos de forma gradual. E como eu disse no vídeo anterior, nós temos textos de 2002, de 2004, 2014, 2020, 2022, que são textos que, se a gente de fato passar por ele, pelo menos para mim, eu deixo como registro isso gravado, e para aqueles poucos, né, que vão se interessar por esse estudo, que possa ser algo que de fato possa contribuir com uma reflexão do que está acontecendo em nosso cenário religioso, cristão, evangélico no Brasil. Vamos continuar. O segundo parágrafo, ele vai dizer que essa fadiga de alma, esse cansaço, essa exaustão por esse sentimento que nós acabamos de ver no vídeo anterior, essa fadiga da alma, ela não é difícil de ser explicada. Isso é interessante. O autor coloca dizendo que não é difícil de ser explicado. Isso é muito bom. Isso também nos lembra que o Espírito Santo, como mestre da igreja, é ele quem ensina, é ele quem dirige. Ele não vai precisar usar de uma retórica explosiva, né, dogmática, perfeita, né, de algo estratégico, de algo muito usado hoje em dia, né, como muitos pregadores fazem bastante uso, né, de chavões, de palavras fortes, né, para que possa desenvolver uma ideia e estimular sua audiência. Não é isso. O Espírito Santo, ele pode trabalhar de forma que, a partir do momento que ele, como mestre da igreja, ele ter levantado também mestres na igreja, o mestre maior, o Espírito Santo, levanta mestres, dá à igreja pastores, mestres, dá à igreja dons e talentos, dá à igreja ensino e também dá a muitas pessoas do seu povo o entendimento mais aprofundado de um assunto ou de outro. Por isso, o próprio teólogo, né, Maurice Roberts, ele diz que isso não é difícil de ser explicado. Não é algo difícil de ser explicado. Ele destaca que o que está acontecendo é que um profundo desapontamento tem paralisado muitos crentes em nossos dias. Ou seja, existe algo externo que acontece que, de certo modo, modifica o comportamento de muitas pessoas e de modo que pode até contagiar outras pessoas e essas pessoas ficam como que paralisadas. Muitos dos ouvintes dos pregadores estão desanimados. Não duvido que muitos pregadores estão desanimados e que muitos ouvintes estão desanimados, apesar de ouvirem tantas coisas que trazem estímulos, né? Nós sabemos que há igrejas que têm mais essa característica de trazer palavras de ânimo, palavras de batalha, palavras de fé, e mesmo assim as pessoas sentem no íntimo que no fundo elas estão desanimadas. E muitos pregadores, né, que sobem
púlpito e são como guerreiros invencíveis, estão ali firmes e fortes aparentemente, no fundo, muitas vezes um pastor, um professor, ele acaba de cumprir o seu dever ali no púlpito, ou numa escola dominical, ou num grupo de estudo, ele leva uma palavra de ânimo, e muitas vezes ele sai e ele está desanimado. Então é como que por mais palavras sejam usadas para auxiliar e tentar modificar comportamentos de forma positiva, muitas vezes isso não funciona. Não funciona porque deve existir algo mais profundo, algo que, em essência, vai trazer a verdade e a realidade e vai fazer com que a sensação seja de desapontamento. O que eu estou trazendo aqui de forma resumida não é uma palavra para estimular um desânimo, não é isso. É uma palavra para tentar entender a origem desse desânimo. E aqui diz, de forma destacada, ainda no texto, que anos atrás, no caso, ele estava se referindo na virada do milênio, anos atrás, ele pode se referir a décadas, né? Então, vamos supor, década de 50, 60, 70, anos 80. Ele está dizendo que houve uma tentativa de recuperação, alguns anos atrás, de doutrinas ortodoxas genuínas. Doutrinas da ortodoxia genuína. Ou seja, lembrando aqui, né, eu conheço o Evangelho desde os anos 90. Nos anos 90, aqui no Brasil, pouco se conhecia, pouco se falava sobre doutrinas da graça, por exemplo, soberania de Deus de forma no entendimento sobre a providência, calvinismo e outros assuntos da ortodoxia protestante reformada posterior à reforma protestante. E houve um resgate. Aqui, eu estou me referindo ao Brasil, ele está se referindo aos Estados Unidos como um resgate que aconteceu anos atrás e nós podemos colocar mais ou menos nesse período coisas similares que estavam acontecendo aqui no Brasil, de editoras iniciando, editoras buscando traduzir esse resgate de doutrinas da ortodoxia. Só que, ao mesmo tempo que ele diz que houve essa recuperação das doutrinas da ortodoxia, ele diz também que ainda não foi conjugado com a restauração do poder espiritual e da influência na sociedade. Ele está dizendo que, ao mesmo tempo que houve um resgate do conhecimento, esse conhecimento foi transmitido de forma mais popularizada, isso antes mesmo do boom da internet que hoje temos, né? Que as doutrinas ortodoxas elas estão muito mais popularizadas. Ele fez essa crítica no ano 2000, dizendo que esse resgate, essa recuperação dessas doutrinas não andou alinhado com a restauração do poder espiritual e da influência na sociedade. Ou seja, ele destaca dois pontos, que ao resgatar a ortodoxia não houve restauração de poder, o poder espiritual genuíno, não poderes aparentemente espirituais e falsificados que são muito produzidos por muitos que se dizem pregadores, cristãos, crentes, igrejas. Ele está dizendo que houve um resgate, mas sem poder. Então, esse resgate de doutrina sem poder, isso já é um indício, e essa é a nossa linha mestra que vamos seguir nesse estudo. Isso é um indício de apostasia. Isso é mais uma confirmação.
A partir do momento que a pessoa tem o conhecimento correto, mas não tem o poder espiritual correto, isso é uma anomalia. Isso é algo que não é de Deus. Isso é algo que se afastou de Deus. É algo que se desviou de Deus. E a palavra apostasia exatamente se refere a isso, ao desviar-se da verdade. E ele diz que não só isso, mas além de faltar esse poder espiritual, que deveria andar junto com a ortodoxia, o que acontece também, o que ele diz que faltou, ele usa o termo influência na sociedade. Ou seja, faltou poder e faltou influência. Faltou poder espiritual e faltou influência na sociedade. Ele disse, esse é o diagnóstico. Tanto que ele destaca dizendo o seguinte, não é difícil ser explicado. Não é difícil ser explicado. Isso tem paralisado muitos crentes. Principalmente aqueles crentes que buscam mais conhecimento, mas sem o poder do Espírito Santo e sem influenciar a sociedade. Sobre essa questão de influenciar a sociedade ou não, essa fraqueza já tinha sido destacada muito tempo antes do Maurice Roberts escrever isso, na virada do milênio, desde os anos 60, desde os anos 70 nos Estados Unidos, né, me vem a lembrança que um autor chamado Rushduni, ele já dizia, tanto ele quanto o seu descendente, né, os seus discípulos e até seu próprio filho, destacam exatamente isso, né, sobre o número de evangélicos ou o número de pessoas que se dizem evangélicas nos Estados Unidos. Né? Vamos supor que numa pesquisa uma quantidade enorme de pessoas, deixa eu ver se eu acho aqui a quantidade de pessoas, achei um texto aqui que diz assim, melhor ler o texto direto. Esse texto aqui é do Rushduni, em 1997. Veja que como é importante esse diagnóstico que estamos fazendo nesse estudo. Esse estudo tem como título que as pedras clamam. Ou os discípulos cumprem seu papel de trazer o conhecimento correto, a ortodoxia, juntamente com o poder do Espírito Santo, juntamente com a influência da sociedade, ou o caminho é declínio e apostasia. Em 1997, o Rushduni diz que, mais ou menos assim, um fato terrível que nos ameaça hoje é a impotência da comunidade cristã. Mais da metade das pessoas nos Estados Unidos, maiores de 18 anos, confessam, creem em Jesus Cristo como Deus encarnado e na Bíblia como a palavra infalível, e eles ainda não dominam a cultura. Veja, mais da metade diz que crê no Senhor Jesus Cristo. Muitos desses dizem que crê que a palavra é infalível, que a palavra de Deus é infalível, que a Bíblia é infalível, e ao mesmo tempo, quando eles deveriam dominar a cultura, eles são marginais à cultura. Estima-se hoje que no Brasil já ultrapassamos 40 ou 50 milhões de evangélicos. Ou pessoas que dizem crer em Jesus Cristo como Deus, com D maiúsculo, encarnado, e a Bíblia como a palavra de Deus, e mesmo assim não há uma influência relevante na sociedade. E o que existe é como aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90. Existe uma
marginalidade. A realidade é que, ao invés de dominarem a cultura, essas pessoas, elas andam paralelamente. E aqui, continuando, e também recapitulando, é que não adianta somente esse resgate das doutrinas da ortodoxia, se não for acompanhado pelo poder espiritual e pela influência na sociedade. E ele ainda diz que o mundo ignora muitas igrejas excelentes. O mundo ignora muitas igrejas excelentes. Nós sabemos que o mundo odeia a palavra de Deus. Nós sabemos que o mundo odeia as coisas de Deus. E não seria diferente que as trevas não amassem a luz. Não seria diferente que o mundo ignore as igrejas. Mas quando se trata, por exemplo, vamos tentar trazer uma meditação sobre isso. Quando nós temos igrejas excelentes, o que se caracteriza como igreja excelente? Como a gente pode definir uma igreja excelente? Uma igreja que tem uma boa pregação, que tem uma disciplina bíblica, que tem a ceia, são pilares de uma igreja genuína. Uma igreja que tem poder espiritual, uma igreja que influencia a sociedade, uma igreja ortodoxa. Então, juntando esses pontos, nós temos teoricamente igrejas excelentes. E essas igrejas excelentes, muitas pessoas que estão fora da igreja, ou no mundo, elas não têm interesse. Esse desinteresse, de certa forma, é normal, porque não há comunhão entre trevas e luz, não há mistura entre óleo e água. São elementos totalmente diferentes. Mas essa influência que é requerida da igreja, que ela seja sal, que ela seja luz, isso faz com que a igreja possa se expandir nessa sociedade que, ao mesmo tempo que resiste, Deus vai trabalhando nos corações de muitos além, de muitos eleitos, e alcançando e expandindo sua igreja. Mas ao contrário do que deveria acontecer, o que foi dito até agora, é que, destacando o texto, é que o liberalismo teológico, um movimento de final do século, é uma transição do século XIX para o século XX, certo? O começo do século XX, o liberalismo teológico avançou bastante. Para quem quiser saber mais sobre esse tema, há bons estudos. Eu lembro de um aqui que deve ter em vídeo, até de forma resumida, do Dr. Augusto Nicodemos, sobre o que é o liberalismo teológico. E o liberalismo teológico que reinou, nos colocar num tempo distante do tempo que nós estamos agora, nós temos que entender que um dos pontos fundamentais do liberalismo teológico era exatamente afirmar o contrário da ortodoxia. Afirmar que a igreja, ou melhor dizendo, afirmar que a palavra de Deus não é infalível, que a palavra de Deus contém erros, que a divindade de Jesus Cristo é colocada em xeque, seus milagres são colocados em xeque. Então, esse movimento que aconteceu nessa época, houve também, lembrando, um combate quanto a esse movimento de apostasia, esse movimento de afastamento da verdade. Houve combates e combates frutíferos, combates, né, importantes para a história das doutrinas e a história da igreja, que fez com que o liberalismo teológico não avançasse tanto como deveria avançar se não tivesse oposição. E Deus
por sua providência, pelo seu cuidado especial que tem com sua igreja, deu mestres à igreja, sendo o próprio Senhor, o próprio mestre, ensinou a igreja a combater isso naquele tempo. E fica como reflexão que quais são os inimigos teológicos que devemos combater hoje. Baseado nessa meditação que o Maurice Roth fez, o maior inimigo teológico para que a gente combata hoje não é mais essas discussões sobre ortodoxia versus liberalismo. Não é isso. Porque o conhecimento ele está amplamente difundido. Hoje nós podemos baixar bibliotecas em segundos. Nós podemos ter na palma da mão, em nossos celulares, bibliotecas maiores do que os teólogos de antigamente. Nós podemos ter milhares de estudos e milhares de textos. Nós podemos ter centenas de interpretações. Nós podemos ter centenas de traduções. E isso se amplia se formos pesquisar na língua inglesa. Isso não é mais um problema. O problema é exatamente essa necessidade da restauração do poder espiritual genuíno, não o que muito se tem por aí, certo? E, consequentemente, através dessa ortodoxia, através do poder espiritual genuíno, consequentemente, haverá a influência positiva na sociedade, como uma ação do sal e da luz. E ele termina esse parágrafo dizendo que pregadores que deveriam ser ouvidos por multidões têm se contentado com menos de 50 ouvintes. Aqui é uma crítica que ele faz, que muitos pregadores que têm boa ortodoxia, eles estão se contentando com grupos pequenos e como que eles ou não conseguissem avançar para uma audiência maior, ou como se eles estivessem como que acuados, como que acomodados, ou medrosos, ou tímidos, ou conformados. Nós podemos pensar, tentar entender o que acontece com certos pregadores que têm o conhecimento correto, conhecimento bom, mas é como se eles não sentissem a necessidade da expansão do Evangelho. Por algum motivo, por algum bloqueio, talvez por crenças limitantes, talvez por algum tipo de pensamento que faz com que eles não avancem. E enquanto os bons não avançam, os maus fazem a festa, fazem a farra, trazendo falsificações de poderes espirituais e trazendo influências péssimas na sociedade. Esse é o diagnóstico, talvez você que foi chamado para o ministério sagrado, ou você que ensina, talvez essa palavra seja direcionada exatamente para você, para que você não se acomode, não se conforme e busque esse tripé de ortodoxia, de poder espiritual e de influência na sociedade. Não perder de vista isso. Não pode perder de vista isso. Então, aqui concluindo mais uma parte desse nosso estudo sobre as pedras clamam.